Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Estão vendo a tela? Agora essa. Sim? Todo mundo está ouvindo? Tudo certo? Bom, pessoal, eu vou iniciar. Vou me apresentar, meu nome é Caroline. Hoje esse formato, de webinar ele vai ser um pouco diferente. Eu quero que vocês participem junto comigo. Eu vou trazer um tema que é muito importante e estratégico para o negócio de vocês. Então, eu gostaria que vocês participassem. Então, podem me interromper, podem erguer a mão aqui no, na própria plataforma, né? Tem a ferramenta de mãozinha, vocês podem erguer a mão e fazer perguntas que eu vou estar respondendo, tá bom? Porque às vezes a sua pergunta, a sua dúvida, é a dúvida de outro colega também, ou às vezes, quando você faz uma pergunta, o outro colega tem uma solução ali para compartilhar. Então, quero que todo mundo participe aqui junto comigo, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre experiência do paciente, né, e o quanto a contratação e a importância de você ter boas pessoas no seu time e alinhadas aos valores da sua empresa faz com que essa experiência seja cada vez melhor. A gente entende ali que hoje a nossa prioridade ela não tem que ser só o nosso paciente, né, mas também o nosso colaborador. Querendo ou não, ele é uma das pessoas que vai propagar o nosso negócio ali, tanto para outras pessoas que vão ser outros colaboradores, quanto para pacientes também. Eu passei o slide, está todo mundo vendo, né? Bom, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, né? Eu tenho mais de 9 anos de experiência com estruturação de RH e recrutamento e seleção. Atuo em áreas de vários segmentos, então hoje eu atuo com recrutamento voltado para prestadores de serviço, principalmente, tanto na parte de saúde, estética, na parte de clínicas odontológicas também, na parte do agro, construção, tecnologia. Tem uma empresa chamada Humaniza Mais Consultoria, onde nós somos especialistas em recrutamento e seleção, tanto em todo o território nacional, quanto fora do país também, e além disso, sou mentora de carreira e professora universitária. E durante esses 9 anos, né, já foram mais de 100 empresas atendidas e mais de 2.000 profissionais alocados. E quando a gente fala de contratação, a gente sempre tem que falar sobre cultura, né? Cada empresa tem a sua cultura, eu vou trazer isso aqui um pouco para vocês, e passando por toda essa experiência que eu tive de empresas de diferentes segmentos, é muito perceptível que a contratação certa é a contratação que está alinhada à sua cultura. Porque muitas vezes a gente acha que contratar certo é contratar uma pessoa igual o nosso colega ali, que tem outro negócio, de outra área, com outra cultura, contratou, né? E ao longo desse processo eu estudei muito sobre cultura organizacional, humanização e principalmente recrutamento estratégico. E hoje é a nossa especialidade dentro da consultoria que eu estou à frente. Bom, para a gente iniciar, eu quero fazer uma pergunta provocativa aqui para vocês. Se vocês já perderam um paciente ou acabaram proporcionando uma experiência ruim para um paciente por causa de algum colaborador. Eu acredito que muitos de vocês já devem, né, ter passado por isso. 68% dos pacientes que trocam de prestadores de serviço, principalmente na área da saúde, fazem isso por causa de uma experiência com a equipe, e não pela qualidade técnica do profissional principal. Ou seja, o seu cliente, ele pode te trocar por um mau atendimento ali da sua secretária, ou pela recepcionista demorar para te responder, por mais que você seja bom tecnicamente no que você faz. E isso não sou eu que estou falando, né? Existem dados sobre isso. E a gente sabe que um cliente satisfeito nem sempre vai te elogiar, mas um cliente insatisfeito, em qualquer oportunidade, ele vai falar mal de você, né? Ele vai ser um detrator ali do seu trabalho. Por isso que é importante que os nossos colaboradores estejam alinhados à nossa cultura, porque o cliente ele não vai querer entender se você acabou de contratar aquela pessoa, se ela está em período de experiência, se você contratou errado. Para ela, aquela pessoa representa você, representa a sua marca e a sua clínica. Tanto que quando a gente passa por uma experiência ruim, né, tanto ao usufruir de um serviço ou de um produto, nós não queremos saber se aquela pessoa que tratou a gente mal, que proporcionou aquela experiência ruim, foi recém-contratada, ou se é estagiária, ou se ela está em treinamento. Para nós tivemos uma experiência ruim naquele local, e dificilmente a gente vai dar uma outra oportunidade. E quando a gente fala sobre contratação e sobre experiência do cliente,
nós temos 3 pilares essenciais que precisam estar alinhados. Número 1, a cultura. Número 2, os colaboradores que fazem parte do seu time. E número 3, os clientes e parceiros. Carol, mas eu sei, eu tenho bem definida a minha cultura. Tudo bem, você pode ter ela bem definida na sua cabeça, mas será que as pessoas têm clareza da sua cultura? Será que a cultura que você está idealizando para a sua empresa é a mesma que chega ali na ponta, que chega ali no seu paciente? Será que ele consegue perceber essa cultura? Eu sempre digo que o óbvio, ele precisa ser dito e repetido até que ele seja feito, né? Então, se você acha que algo é óbvio, mas não está sendo feito, é porque ele não foi repetido o suficiente. E a cultura, ela é dessa forma, da mesma maneira. Se você proporciona uma cultura de uma tratativa mais próxima do seu paciente, de proporcionar ali uma experiência mais humana, você tem que reforçar isso o tempo todo, com o seu paciente, com seus fornecedores, com os seus clientes, com sua equipe, e ali no dia a dia da clínica. Todas as suas ações com seus colaboradores, elas têm que estar alinhadas à sua cultura e aos valores. A cultura, ela é um conjunto de valores, crenças, normas e comportamentos que formam a personalidade ou a identidade de uma empresa. E não existe uma cultura certa ou errada. O que existe é a cultura da sua empresa. A cultura da empresa, ela é a projeção do dono, ela é o reflexo do dono. Carol, mas eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelo bom atendimento, é essa cultura que eu quero proporcionar na minha empresa. Mas quando você entra na sua clínica, você não dá bom dia para ninguém. Mesmo que você queira praticar essa cultura, você está reforçando um outro tipo de cultura, porque as pessoas estão te vendo e elas vão repetir as mesmas atitudes que você está fazendo ali no dia a dia. Carol, mas eu tenho só uma pessoa na minha empresa, ou então sou só eu na minha empresa, sou eu equipe. Existe cultura? Existe. É aí que você tem que começar a estruturar a sua cultura. E como que você vai transmitir ela nos seus processos, nos seus colaboradores, até no seu marketing. Essa cultura, ela precisa estar ali entre todas as partes da sua empresa, enraizada, principalmente nas pessoas que você vai trazer para fazer parte do seu time. E é importante que ela já esteja definida, mesmo que seja só você e uma secretária no seu time. Porque tem muitas pessoas que esperam a empresa crescer para então pensar numa cultura. E aí, quando cresce, ela já cresceu com uma cultura. Por mais que você veja algo bagunçado, acha que a cultura não está definida, ela já está definida. Pode ser uma cultura bagunçada, pode ser uma cultura confusa. Aquilo ali, aquele conjunto de normas, de valores, de falta de organização, ela já está compondo uma cultura. Por isso que é interessante vocês já começarem desde cedo a definir os valores, né, da sua empresa, a missão, os objetivos dela, né? E aí, dentro dessa definição de cultura, você começa também a definir o seu público. Que tipo de paciente eu vou atender? Que tipo de fornecedor e parceiro eu vou ter comigo? Que tipo de pessoas que eu vou trazer para minha empresa? A cultura, ela vai limitar, de certa forma, os seus atendimentos, mas você vai atender pessoas que estão alinhadas ao seu trabalho. Isso é tão interessante porque quando a gente começa a atender pacientes ou clientes que estão fora da nossa cultura, a gente coloca em risco a nossa reputação profissional, porque essas pessoas não estão alinhadas à nossa forma de trabalho, os nossos valores. E às vezes elas podem sair denegrindo a nossa imagem ou tendo uma experiência diferente do que a gente, né, está proporcionando e do que ela tinha como expectativa. E então, por isso que é importante você procurar também pacientes e pessoas que estão alinhadas à sua cultura, porque você corre menos esse risco, tá? E aí, o pilar 2 é o colaborador. É a pessoa que vai ser contratada ali para exercer uma função e, acima de tudo, contribuir ativamente para o alcance dos objetivos da empresa e para reforçar essa cultura, principalmente os colaboradores que estão em posição de liderança. Eles têm que ser as pessoas que mais reforçam a cultura da sua empresa, que propagam isso e que vestem a camisa. E hoje, ao longo do webinar, eu vou explicar para vocês como vocês contratam essa pessoa alinhada à sua cultura e como vocês reforçam isso com ela no dia a dia. E, em terceiro lugar, os clientes e parceiros, né? Eles consomem os seus produtos e serviços, né? E os parceiros são alianças estratégicas. E quanto mais definida a sua cultura, mais você atrai pessoas que estão alinhadas e logo você elimina, né, as pessoas que estão desalinhadas e que podem gerar algum conflito ali dentro do seu time ou até mesmo na hora de oferecer serviços.
Um problema que ninguém fala para a gente, né? É a alta rotatividade que nós temos dentro da empresa, porque às vezes a gente contrata uma pessoa que alguém indicou, aí contrata alguém que apareceu lá na clínica e deixou o currículo, e aí você desliga e contrata outra pessoa, demite, a pessoa sai. A gente acha que isso não afeta nada, só a questão financeira. Mas, na verdade, isso é um custo de tempo, de energia, isso afeta o seu paciente, porque a gente percebe quando a gente vai em uma clínica, por exemplo, consome um serviço, quando a gente chega lá e toda vez tem uma pessoa diferente, né? Além de ser chato, porque toda vez você vai ter que, né, se apresentar, às vezes você vai ter que dar suas informações de novo, né? Você internamente às vezes perde o processo. É ruim para a sua empresa como marca empregadora trocar de colaboradores o tempo todo, e isso impacta a equipe, porque às vezes um funcionário que está super estável na sua empresa, ele começa a ver que ninguém está ficando e começa a pensar, uai, por que ninguém fica? Será que tem alguma coisa errada aqui? E aí ele começa a entrar em conflito. Então, isso gera um impacto muito maior do que a gente imagina. Os pacientes insatisfeitos, né, a experiência ruim, ela afasta mais do que o próprio preço do seu produto, do seu serviço. Então, quando a gente coloca uma pessoa dentro da nossa empresa que está desalinhada aos nossos valores, e dentro dos valores está a experiência do cliente, e a gente acaba proporcionando uma experiência ruim, isso pode gerar um impacto muito grande, a gente não tem nem noção disso, porque essa pessoa, ela vai propagar, ela vai falar sobre a experiência que ela teve dentro da sua empresa. A pessoa que você traz para o seu time, ela vai representar o seu nome e a sua marca. Portanto, não tem que ser por tentativa, né? Ah, vou tentar com essa pessoa, depois eu tento com outra, depois eu troco, se não der certo. É claro que nessa trajetória de contratação, a gente vai cometer alguns erros. Às vezes a gente vai se enganar com o perfil de uma pessoa, mas que você evite ao máximo ter esse erro, que você tenha bem definido a pessoa que você quer para a sua empresa, para evitar esse tipo de desgaste. E clínica sem identidade. Então, a falta de cultura, ela... Gente, vocês estão vendo minha tela ainda? Estão? Eu acho que sumiu, eu fixei ela aqui, mas se vocês não estiverem vendo a tela, vocês me avisam, tá? E essa questão da falta de cultura, de você não ter a sua cultura definida, gera uma clínica sem identidade. É preciso, antes de você abrir a sua clínica, logo no início, você identificar o seu diferencial competitivo, porque esse diferencial competitivo, ele vai ser o que vai fortalecer a sua cultura, tá? Todas as pessoas, elas querem... Oi? Alguém está com o microfone aberto? Quer tirar uma dúvida? Quem quiser tirar uma dúvida, pessoal, só clica na mãozinha, tá? Para eu saber, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só uma parte da tela. Como eu estava falando para vocês, uma clínica sem identidade, né? Uma equipe desalinhada e uma cultura enfraquecida, ela gera uma clínica sem identidade. E o que vai definir essa identidade, essa cultura? É você definir também o seu diferencial competitivo. Eu vou falar mais para frente sobre uma etapa da contratação que você faz a venda da sua clínica. E é importante que você tenha bem definido o seu diferencial competitivo, porque é ele que vai fazer aquele colaborador querer se sentir pertencente e vestir a camisa da sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu fui na clínica de uma amiga, clínica odontológica, e ela tem toda uma experiência para crianças, né? Então, ela tem televisão no teto, ela tem brinquedos, né? E esse é o diferencial dela, esse atendimento mais humanizado, mais voltado para crianças. Carol, mas isso tem em várias clínicas, isso já não é tanto um diferencial competitivo. Não tem problema. A forma que ela faz, que ela conduz, é diferente dos outros. E esse é o ponto que é o diferencial competitivo dela, uma experiência diferente para crianças. E quando ela reforça isso, ela atrai pessoas, tanto como pacientes, que se identificam, né, com esse diferencial competitivo, quanto colaboradores que querem fazer parte daquilo. De olhar e falar, nossa, eles atendem crianças, eles proporcionam uma experiência diferente, um atendimento humanizado, eles fazem a diferença ali na vida dos pais, no atendimento de crianças neurodivergentes, por exemplo. Então, as pessoas, os colaboradores, eles vão querendo pertencer a esse grupo também. E vou dar um exemplo aqui para quem ainda não tem bem definido o diferencial competitivo para passar isso para os seus colaboradores. Hoje, na Humaniza, quando eu vou fazer o treinamento das minhas colaboradoras, o que eu faço? Eu falo para elas, olha, nós não fechamos vagas, nós unimos pessoas e oportunidades. Esse é o nosso diferencial. A gente une profissionais a novas oportunidades.
E eu trago para elas, apresento para elas todo o sentido por trás disso. Não é só tirar um colaborador, um funcionário que está ali saindo de uma empresa e colocar na empresa do nosso cliente. É proporcionar para esse profissional uma nova trajetória profissional na vida dele, em uma empresa que tem uma cultura, oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento. Então, a pessoa, quando ela olha isso, o profissional, ele fala, nossa, eu não só fecho vaga, não. Eu uno profissionais e oportunidades. O meu trabalho tem um sentido muito mais profundo, um propósito muito maior. E esse propósito ele tem que estar sempre alinhado à cultura. No nosso caso, é a humanização. Então, a gente proporciona uma experiência tanto para o cliente, uma experiência mais próxima, quanto para os participantes dos nossos processos seletivos, certo? Que aí, no caso de vocês, é seus colaboradores e os seus pacientes. E o problema, ele não é a falta de profissional técnico. Tem muito profissional técnico aí, formado, que tem conhecimento na área, mas o problema é contratar por essa habilidade e perder pelo comportamento. Não adianta você querer contratar uma pessoa que tem um currículo impecável se ela não compartilhar dos valores da sua empresa. Ela não vai ficar na sua empresa. Né? Então, às vezes, você contrata uma pessoa que teve anos de experiência numa clínica, que tem um currículo de 3 páginas, mas ela não consegue ser uma pessoa empática com o seu cliente, com o seu paciente. Ela não consegue ter uma comunicação tranquila, ela não consegue chamar seu paciente pelo nome, né? Então, se ela não compartilha desses mesmos valores, ela não vai permanecer na sua empresa. E a gente quer pessoas para quê? Para permanecer e contribuir com o crescimento da empresa por um tempo, né? A gente não quer uma pessoa que entre e saia depois de 2 meses. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Esses dias eu fui numa clínica, uma clínica de estética, e eu já vou nela há muito tempo, né? E aí esses dias eu fui, e aí a atendente, ela falou para mim, você quer o seu café com açúcar ou sem? Né? Na primeira vez que eu fui. E aí eu gosto de café sem açúcar. E aí na segunda vez que eu fui, ela já sabia que o meu café era sem açúcar. Ela, Carol, posso servir o seu café sem açúcar? Isso é um cuidado, é um diferencial. É uma coisa boba, mas a gente se sente acolhido. E dentro da área da saúde, a gente não quer só ser atendido, a gente quer ser acolhido. E quando você gera essa conexão mais profunda com o seu paciente, o seu cliente, você gera fidelidade, né? E isso não depende só de você, depende dos seus colaboradores, da recepcionista, que é o cartão de visita da empresa, da pessoa que serve o café, de ter esse cuidado com você, né? Então, por isso que a gente tem que ter isso bem alinhado com os nossos colaboradores, porque de nada adianta você querer proporcionar uma experiência incrível quando a pessoa senta na cadeira do dentista, mas antes, até ela chegar lá, a experiência dela foi péssima, né? Nós só temos uma oportunidade de causar uma primeira impressão, por isso que é importante que a sua equipe esteja bem alinhada a isso, a esses valores e a sua cultura. Hoje, 89% das demissões por baixo desempenho, elas não têm relação com a competência técnica, e sim por falhas de comportamento, atitude, inteligência emocional ou fit cultural, que é o alinhamento com a sua cultura. Gente, força de vontade, proatividade, motivação, a gente não treina. Por mais que a pessoa seja boa, você não consegue colocar isso dentro da cabeça da pessoa. Você tem que trazer uma pessoa que já tenha isso dentro dela. Né? Então, não adianta, às vezes, você pensar, nossa, eu vou trazer essa pessoa, mas aí eu treino ela para ela ser mais engajada, para ela ser mais motivada, para ela ser simpática. Tem habilidades comportamentais que a gente não treina, tá? Então, não adianta você tentar. Isso tem a ver com os valores dela, está enraizado nela. Bom, então vamos lá para o primeiro pilar. Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Quer compartilhar alguma experiência? Vou seguir, então. Bom, primeiro ponto, né, a cultura organizacional. Para você fortalecer a sua cultura organizacional, como eu falei para vocês, primeiro definir o diferencial competitivo de vocês, definir os padrões de atendimento de vocês. E quando eu falo de definir, não é definir só na cabeça de vocês. Hoje, grande parte dos meus clientes que têm clínicas, atuam na área odontológica, na área de saúde, eles têm como se fossem formulários, né, que eles colocam toda a formalização ali, a padronização do atendimento, desde a pessoa que está na recepção até a enfermeira que vai ajudar ele, a ajudante ali que vai entregar as ferramentas de trabalho, eles fazem todo um material formalizado de como essa pessoa tem que se comunicar com o cliente, como ela se comunica com seus pares, como ela tem que estar vestida, quais os padrões ali da vestimenta, se você dá uniforme,
tá lá dentro também, se é maquiagem, se tem a questão do cabelo, porque dependendo da sua clínica, né, do público da sua clínica, você tem que ter isso muito bem estruturado. E a gente não consegue falar isso de uma vez para os nossos colaboradores. É importante ter isso documentado. Hoje eu trabalho muito com clínicas que atendem pacientes, né, o público de alto padrão. Então, eles têm um padrão no atendimento, na vestimenta e na postura bem estruturado. Então, é importante que vocês documentem isso. E para isso, vocês mesmos podem fazer isso hoje, né? Pegar um documento ali, no Word mesmo, e fazer essa padronização. Ah, Carol, mas eu não tenho tempo. Pois é, mas aí você vai ter tempo de treinar toda vez que entrar uma pessoa nova? Você vai lembrar de tudo que você precisa passar para ela? Não é melhor você perder o seu tempo agora, né? Perder um tempo, tirar um tempo para fazer todos esses documentos e depois só compartilhar com essas pessoas? Então, esse propósito e padrão de atendimento, ele tem que ser muito bem definido, estruturado e tem que ficar acessível para esse funcionário, para que ele se lembre sempre e quando você for cobrar, você lembra que está documentado. Porque às vezes você fala, nossa, lembra que eu te falei no primeiro dia que você tem que vir com o cabelo assim, com a roupa assim? A pessoa vai falar, ai, não lembro. Então, é importante que você já tenha isso documentado, né? Então, a cultura de uma clínica odontológica, ela começa na experiência oferecida ao paciente, né? E é essencial a definição desses padrões de atendimento, tanto da comunicação da equipe, os valores que são inegociáveis, né? Então, a questão da tratativa com o cliente, como conversar com esse cliente. Então, é importante que vocês deixem isso bem registrado e documentado, né? Principalmente do que é inegociável para vocês. A liderança, ela tem que viver a cultura na prática. Então, se você quer reforçar a sua cultura, alinhar a sua cultura ou mudar a sua cultura, né, você precisa que os seus líderes estejam bem alinhados. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa fala assim, eu quero, Carol, mudar a cultura da minha empresa, mas eu tenho uma gerente que está comigo desde o início, só que assim, ela não tem muito alinhamento com a cultura, mas eu não quero desligar ela, eu quero tentar, sabe? E aí fica tentando, insistindo numa pessoa que tem um conjunto de comportamentos totalmente diferentes da cultura da empresa. E aí a gente fica naquela de tentar fazer a pessoa caber naquilo, a pessoa não consegue, aí a pessoa tenta mudar e se sente frustrada, e a gente fica frustrado também com essa pessoa, e no final acaba gerando um atrito e desligando ela com um clima muito mais tenso do que se você tivesse desligado no início. Então, comecem a perceber essas pessoas que estão fora da sintonia da sua clínica, ali, desintonizada com a sua cultura, se é questão técnica que a gente consegue ajustar, ou é comportamental. Porque quando é comportamental, dificilmente você vai conseguir mudar o comportamento dessa pessoa, tá? E aí o líder, ele precisa ser o primeiro a comprar a sua cultura. Então, se o líder, ele reclama, se o líder é reativo, se quando você passa uma meta, ele começa a reclamar, se questionar, se ele não acredita na meta, na missão da clínica, você pode ter certeza que o problema da sua equipe não está batendo meta é o seu líder. Porque se ele esboça isso para você, imagino que ele não esboça para a equipe, né? E o líder, ele tem que saber vestir a camisa e passar isso para a equipe. Ele não pode pressionar a equipe, levar para a equipe, na verdade, pressionar, que eu falo assim, ele não pode levar para a equipe a atenção que ele recebe de você, a pressão, e muito menos dúvidas, né? Então, se a pessoa tem dúvidas e conflitos e passa isso para a sua equipe, se ele reclama, passa isso para a sua equipe inteira fica contaminada. Outra coisa também que enfraquece muito a cultura, principalmente de uma clínica que quer manter essa boa tratativa com os pacientes, é você tolerar reclamações sobre o paciente. Hoje, na minha empresa, eu não tolero reclamar dos clientes. Não tolero. A gente tem que saber resolver o problema do cliente. Hoje, os nossos clientes estão alinhados aos nossos valores. Então, a gente precisa ter uma boa tratativa com o cliente. Se o cliente não está entendendo, explica de novo. Se ele não entendeu, explica de outra forma. Né? A gente busca proporcionar uma boa experiência, porque o cliente que está chegando, ele não entende da minha área. Então, às vezes, ele vai fazer questionamentos que para a gente é óbvio. Assim como, às vezes, ele vai chegar para você e fazer um questionamento, ou às vezes até ter uma insatisfação, porque ele não entendeu ali o seu processo. Porque a parte técnica ele não vai entender. Então, a gente tem que ter esse cuidado para saber se comunicar com esse cliente que não entende na nossa área. E não reclamar do cliente. Porque isso, gente, é igual a erva daninha. Você deixou crescer, já era. Quando você vê, tá todo mundo reclamando dos clientes, falando mal, e isso é muito ruim para a cultura da empresa, tá? Porque daí você quer que o pessoal proporcione uma boa experiência para o cliente, mas deixa o pessoal falar mal. Ou você reclama do seu cliente, né? Às vezes a gente está insatisfeito, está ali nervoso, né? Acaba reclamando perto do colaborador.
É importante que a gente se contenha nesse momento, porque isso é algo que prejudica muito a cultura da nossa empresa. E a contratação e desenvolvimento, ele tem que estar alinhado aos valores da clínica, né? Então, na clínica odontológica, principalmente, além da técnica, é essencial vocês contratarem profissionais alinhados a esses valores. Investir em treinamento, feedback constante. Gente, feedback, eu quero que vocês imaginem assim, ó, um caminho, onde está ali o carrinho, um carro, dentro de uma estrada, né? O carro é o seu colaborador. Quando o carro está dando para o acostamento, assim, ele está querendo subir na calçada, é porque a pessoa está saindo, ela está desalinhando ali do propósito. E aí você vem e faz o feedback, ou seja, você coloca ela na direção certa de novo. Aí ela vai para o outro lado, aí você volta ela. Às vezes o carrinho está andando ali, ó, tranquilo, reto. Aí você pensa, não preciso dar feedback, ele está indo bem. Mas talvez ele poderia aumentar essa velocidade, ele poderia caminhar com mais segurança, né, dirigir ali com mais segurança. Por isso que é necessário ter esses feedbacks de alinhamento de expectativa e para você reforçar o comportamento dessa pessoa. Se ela está indo bem, vamos reforçar isso, porque assim ela vai se entregar cada vez mais a função dela, ela vai dar o melhor dela, ela vai se desenvolver mais, né? Às vezes, vou dar um exemplo para você, muitas vezes as nossas equipes de comercial, aí quem tem equipe comercial, não está batendo meta. E o que a gente faz? Cobra, né? Dá um feedback, mas em algum momento desse feedback você já chegou no seu vendedor e perguntou para ele qual a dificuldade que ele está tendo? Ao invés de cobrar, chegar e falar, olha, deixa eu te falar, esse mês a gente não teve o resultado que nós combinamos. Eu queria entender qual a dificuldade que você está tendo. O que você acha que a gente poderia fazer para que você conseguisse bater essa meta? Porque a pessoa, ela está ali na operação, talvez ela traga para você uma solução que você não está vendo, né? Ou talvez ela traz para você uma dificuldade que ela tem, que um treinamento básico poderia já resolver esse problema. Então, os feedbacks, eles não têm que ser só quando a pessoa faz uma coisa errada. O feedback, ele tem que ser constantemente. Eu falo sempre para os meus clientes, se você desliga um funcionário e ele é pego de surpresa, você errou. O funcionário, ele tem que saber o porquê que ele foi desligado. Mas, Carol, como que ele vai saber o porquê que ele foi desligado? Porque antes dele ser desligado, você deu feedback. Então, quando você for desligar, você vai falar para ele, olha, eu dei 2 feedbacks para você e, infelizmente, você não entregou o que a gente combinou. Está desalinhado com o que eu quero, e por isso nós vamos encerrar aqui. Então, se você chega e desliga a pessoa é pega de surpresa, é porque você falhou no feedback, tá? E esse feedback, ele fortalece a cultura organizacional, ele motiva as pessoas. Nada melhor do que a gente receber um feedback positivo, né, do que a gente está fazendo. Mesmo que a gente saiba que está fazendo certo, a pessoa elogiar e reforçar isso faz com que a gente tenha até mais motivação, né? Comunicação, comportamento e cultura. A experiência do paciente, ela começa antes da cadeira. No WhatsApp, na recepção e no tom de voz de quem atende. Quem aqui já desistiu de ir em algum profissional porque demoraram muito para agendar isso para você? Às vezes você fala lá com uma recepcionista, ela demora dias para te responder, para agendar. E aí, quando te responde, responde com bom dia. Você já falou lá que você quer agendar uma consulta que está com urgência e eles demoram. Quem aqui já desistiu de ir em algum profissional por causa disso? Muitos de nós, com certeza. E a experiência do cliente, ela começa nesse momento, tá? O colaborador que você contrata, o cliente, ele tem que ser tão importante para ele quanto para você. Comportamentos que afastam, né, os pacientes. A frieza no atendimento, a falta de escuta, comunicação ruim entre a equipe, negatividade na frente do paciente. Gente, antes também da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, cresceu muito a necessidade das pessoas em ter um atendimento mais humano, em ter uma proximidade maior, em prestação de serviço, de produto. Hoje as pessoas se emocionam ao receber um produto com uma cartinha, né? Então as pessoas estão buscando, mesmo com o avanço tecnológico, algumas experiências cada vez mais humanas, que só os nossos colaboradores conseguem proporcionar. É claro que a inteligência artificial, ela vem para otimizar alguns processos, né, para trazer agilidade para o nosso trabalho, mas a experiência do cliente, ela é muito voltada para o lado humano. Então, você otimiza os processos com a inteligência artificial e deixa os seus colaboradores livres para promover uma experiência cada vez melhor para o seu colaborador, para o seu paciente. Então, é importante que tenha ali um calor na hora do atendimento, né, uma personalização nesse atendimento, um cuidado, como eu falei para vocês, quando a gente está consumindo um serviço na área da saúde, de cuidado, a gente não quer só ser atendido. A gente quer ser cuidado, acolhido.
O papel da cultura interna, né? Então, a cultura que tem propósito, claro, ela atrai profissionais alinhados, e essa cultura não é só o cartaz na parede, não é só estar escrito ali, missão, visão, valores, não é só você escrever isso no seu Instagram, no Instagram da sua clínica, né? É o gestor proporcionar isso, reforçar isso diariamente. Porque a cultura, ela é o que acontece quando vocês não estão na clínica. É o comportamento dos seus pacientes, a forma que eles vestem a camisa e se sentem pertencentes quando vocês não estão ali, tá? E o papel da cultura, ela está muito alinhada à sua marca como empresa, contratante, né, principalmente. Porque nós temos uma marca empregadora. Não é só uma marca para o nosso cliente, é uma marca também para os nossos colaboradores. E essa marca empregadora, ela também vai dizer muito sobre nós. Nós vemos muito aí na internet empresas sendo boicotadas porque elas tiveram algum problema com o colaborador e o colaborador expôs a empresa. Isso é um exemplo muito claro de uma marca empregadora, talvez ali desalinhada, né, cancelada. Então, isso também vai influenciar na forma que as pessoas olham para o seu trabalho e para o produto que você oferece. Comportamentos que fidelizam, então, ter empatia ativa, contratar pessoas que solucionam problemas. Sabe quando o cliente ele chega com um problema, às vezes a sua clínica não consegue resolver esse problema, ou às vezes o profissional que está ali na recepção não consegue resolver esse problema na hora para o paciente, mas ele sabe orientar ele, sabe instruir ele, sabe dar uma indicação para ele. As pessoas procuram pessoas assim, que solucionem problemas. Sabe quando a gente chega naqueles órgãos públicos ou no banco para resolver uma questão burocrática, e aí você chega e fala para a pessoa assim, eu quero resolver isso. Aí o atendente vira e fala, não é aqui. E vira as costas e te deixa sozinho ali. Isso é uma experiência ruim. Agora, quando o atendente vira e fala, olha, não é aqui, mas deixa eu tentar te ajudar. Então, procurar perfis de pessoas solucionadoras de problemas é um diferencial também para a sua clínica. Ter clareza na comunicação, e comunicação, ela não é só falar, é você mais escutar, na verdade, do que falar, né, e se fazer ser entendido, como eu disse anteriormente, né, se o meu cliente não está entendendo o que eu estou falando, eu vou tentar explicar de outra forma. Para a comunicação ser eficaz, ele precisa entender o que eu estou falando. E a gente precisa também saber ouvir a necessidade do nosso paciente, do nosso cliente, mesmo que seja óbvio. Ele já chegou ali com uma queixa, você já sabe o que é, mas é importante que você escute ele. Escuta ele, né? Escuta ele e no final mostre como você pode solucionar esse problema. Fazer o paciente se sentir cuidado, né? Não só atendido, não só tratado. E ferramentas simples de alinhamento que vocês podem utilizar dentro da empresa de vocês. Um onboarding estruturado. O que é um onboarding? É a integração do seu colaborador. Reforçar a cultura não é só contratar uma pessoa alinhada, é você integrar ela dentro da empresa, mostrar como as coisas funcionam, fazer uma imersão com ela. Se você, porventura, contrata bem, mas aí deixa a pessoa largada no primeiro dia, ou deixa ela com outro profissional, que você nem sabe o que ele vai estar explicando para ela, e às vezes ele está explicando coisas que você nem gostaria que fossem explicadas dessa forma, você vai perder bons profissionais, né? E aí, o que é pior, você contratou bem e perdeu ele depois que você contratou, por falta de integração. Carol, mas eu contratei uma recepcionista, é muito óbvio o que ela tem que fazer, eu já falei na entrevista. Não tem problema. Coloca alguém para sentar do lado dela, ou você senta do lado dela, e explica para ela como ela precisa fazer aquelas atividades que ela fazia já na clínica anterior, que ela trabalhava, mas que na sua empresa são diferentes. É diferente. Né? Porque tem pessoas que, sou recepcionista, eu era recepcionista numa clínica, mas lá a gente não podia chamar o paciente pelo nome, eu não podia sorrir, era mais rígido, era outra cultura. Agora, na sua empresa é diferente. Então, é importante que, mesmo que a atividade pareça bem simples, vocês expliquem para essa pessoa. E aí, se vocês já tiverem um material padronizado do atendimento, já deixa isso ali com ela. Deixa ali no lugar que ela tem acesso quando ela tiver dúvidas. Fazer reuniões curtas e objetivas, né, de feedback, de alinhamento, falar sobre os resultados da clínica. Olha, pessoal, hoje a gente alcançou tal resultado esse mês, né, queria agradecer o comprometimento de vocês. Isso tudo é importante para fortalecer a cultura interna da sua empresa, mesmo que seja só você e sua secretária. É importante você incluir ela dentro do processo, tá? Identificar e fortalecer o seu diferencial competitivo. Como eu falei para vocês, eu falo para as minhas funcionárias, nós não fechamos vagas, a gente une pessoas e oportunidades. E isso eu falo todos os dias.
sem parar para elas. E aí, quando elas fecham uma vaga, elas falam, nossa, fulano avaliou a gente lá no Google, falou que gostou muito da empresa que eu coloquei ele. E aí elas se sentem pertencentes e elas sentem que o trabalho delas tem um propósito, porque tem um propósito. Só que se a gente não trouxer isso para a mesa, as pessoas esquecem. E quando a gente esquece desse propósito, o estresse do dia a dia, da função, do trabalho, ele vai tampando isso e vai desmotivando a gente. Colaboradores, que é o segundo pilar. Então, quando a gente vai para a contratação, é importante vocês contratarem de forma assertiva, definir o perfil. Peraí, aqui na minha clínica, estou precisando contratar alguém, mas eu não sei o que que é, Carol, não sei quem que é. Escreve as atividades que você vê que estão soltas ali, que alguém precisa desenvolver. Depois de ver essas atividades, você vai entender qual o cargo ideal, né, para desenvolver aquelas atividades. E aí você define a parte técnica, precisa ser formada em tal área, precisa ter tal conhecimento, tanto tempo de experiência. Bom, eu atendo, sei lá, vamos supor que você atenda pessoas mais velhas e logo você quer pessoas mais velhas no atendimento para te ajudar. Ou você atende criança e você quer pessoas mais jovens, enfim. Você vai definindo esse perfil comportamental dessa pessoa também. E, é claro, pesquisar o mercado e fazer uma oferta à altura, porque não adianta a gente querer uma pessoa boa e oferecer um salário muito baixo. Para você ter profissionais bons dentro da sua empresa, você precisa ter uma oferta à altura para manter essa pessoa ali dentro. E o melhor, o mais, assim, importante de tudo, é vocês não preencherem a vaga com um perfil diferente do que foi definido. Porque, às vezes, a gente, no desespero, você fala, nossa, eu estou procurando uma secretária, né? Uma secretária comercial. Aí, de repente, aparece ali o currículo da prima da sua vizinha. Eles te entregam o currículo da prima da sua vizinha. Você pensa, acho que aqui pode servir. Conversei com ela, ela é inteligente, ela conversa, acho que dá. E vai lá e preenche a vaga com um perfil abaixo do que você tinha definido previamente. Aí o que acontece? A pessoa não fica, porque ela não vai entregar o que você deseja, porque você definiu um perfil para fazer uma determinada entrega. Aí você muda o perfil, mas não muda a entrega que você quer que essa pessoa, né, tenha. Então, quando vocês diminuírem ali o nível do perfil de contratação, entenda que o nível da entrega também vai ser diminuído, tá? Perguntas interessantes para vocês se fazerem ao avaliar um candidato. O que essa pessoa sabe fazer tecnicamente? Está alinhado ao que você precisa hoje? Como ela reage sob pressão ou diante da cultura da clínica? Vamos supor que vocês atendem criança. A gente sabe que atender criança, o problema nem é a criança. Na maioria das vezes é o pai, né? Você tem que ter mais jogo de cintura com os pais do que com a criança. Será que essa pessoa reage bem a esse tipo de ambiente? E aí você se pergunta sobre isso e faz essas perguntas também para a pessoa, como que ela reage nesse determinado ambiente, se ela já teve experiência com esse público, como ela reagiria em alguma situação específica, você pode trazer a situação para ela, porque essas perguntas não tem como a pessoa elaborar, ela vai falar na hora, né? E aí a gente consegue avaliar com clareza essa pessoa. Ela vai trabalhar bem com a equipe que você tem? Ela possui a postura que você deseja apresentar? Porque essa questão de postura, a gente não treina, né? Se a pessoa, ela não tem uma educação, ela não é bem educada, ela não é gentil, isso aí você não vai conseguir treinar ela, tá? Você pode treinar a parte técnica, você pode treinar ali uma comunicação mais técnica, mas se a pessoa não gosta de gente, não gosta de atender pessoas, não adianta, isso não vai brotar de dentro dela, tá? E sobre a equipe, é muito importante vocês incluírem as outras pessoas que vão trabalhar com ela dentro do processo seletivo. Isso é algo muito interessante de fazer. Você já aprovou a secretária? Você tem mais 3 secretárias? A última etapa, põe as outras secretárias para entrevistar ela, para conhecer ela, para fazer perguntas. Isso é interessante porque já vai criando familiaridade com o seu time, quebra a resistência, porque às vezes a sua secretária está achando que aquela pessoa está entrando para substituir ela, e às vezes pode acontecer de uma das suas secretárias já conhecer essa pessoa e ter uma referência dela, boa ou ruim, e isso já evita uma contratação errada, tá? Apresentação e integração, né? O processo seletivo ele é uma venda, então é importante que vocês saibam vender a empresa de vocês. Se ela ainda não está onde você quer que ela esteja, vende esse projeto para a pessoa, fale da sua empresa com entusiasmo. Essa semana eu conversei com um cliente que ele me falou, a gente mandou um candidato para ele, o candidato desistiu da vaga, ele me falou assim, eu comentei com esse candidato que a gente já tinha contratado 3 pessoas antes de vocês e nenhuma das 3 ficaram, que ele tinha que ser firme para ficar nessa vaga.
Aí eu pensei, meu Deus, mas é fã ou hater, né, da própria empresa. Eu falei para ele, mas por que você falou isso? A gente tá, agora você nos contratou, a gente está fazendo um processo diferente, a gente fez um realinhamento da vaga, você não precisava falar isso para a pessoa, né? Então, às vezes, nós mesmos apresentamos a nossa empresa de uma forma ruim, levamos uma percepção ruim para aquele candidato. Ah, mas é porque eu quero pessoas que gostem de desafios. Ok, mas você não precisa falar que a sua empresa é uma empresa super difícil de se trabalhar para você atrair uma pessoa que gosta de desafios, tá? E venda ali as perspectivas de crescimento. Não é mentir, tá, gente? Não estou falando de vocês mentirem algo, mas falar o que você consegue proporcionar ali. Olha, nós estamos crescendo, nós estamos estruturando um plano de cargos e salários. A pessoa que entrar nesse cargo agora, daqui a uns anos, eu quero que ela se torne um supervisor, quero uma pessoa para vestir a camisa, eu vou treinar essa pessoa. Então, mostre as perspectivas, né, que essa pessoa tem de crescimento ali dentro. Porque o profissional bom, gente, ele não está desempregado no mercado. Ele está dentro de uma empresa sondando o mercado. Então, você precisa dar motivos para que ele queira sair daquela empresa que ele está e entrar na sua empresa e vestir a camisa e alcançar os objetivos que você quer junto com você. E reforçar a cultura da empresa, o seu diferencial competitivo, falar isso para a pessoa, olha, aqui dentro, como eu falei, né, nós não fechamos vagas, a gente une pessoas e oportunidades. Então, é esse o propósito da sua atuação aqui dentro. E reter talentos. Então, quando a pessoa entrar, e você fizer a integração, é importante que vocês promovam um ambiente saudável, um ambiente que valoriza a equipe, que oferece oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. A gente tem que contratar pessoas tão boas quanto a gente, e tem que proporcionar para elas ambiente para elas melhorarem cada vez mais. Hoje, tanto é que hoje a gente não chama mais o funcionário de funcionário, a gente chama de colaborador, porque ele está ali, ó, com a gente, colaborando com o crescimento da nossa clínica. Então, nós precisamos oferecer para eles ferramenta para que eles consigam se desenvolver e se tornar cada vez mais profissionais melhores ali, não só para o mercado, porque tem gente que fala assim, ah, não vou treinar a pessoa porque senão ela vai sair e vai para outro lugar. Não, treine ela para ela ficar com você, porque isso fideliza também o seu colaborador. Aqui eu deixei algumas dicas para vocês contratarem certo desde o início, né? Os erros mais comuns é contratar pela urgência, igual eu falei para vocês. Né? A pessoa que você quer, ela existe. Então, mantenha a calma e a firmeza no perfil que você quer. Avaliar só currículo e diploma, não avaliar a parte comportamental. Pular o período de experiência estruturado. Então, durante o período de experiência, é bom que você acompanhe essa pessoa de perto, porque é ali no período de experiência que você corre o risco de perder. Porque essa pessoa entrou para sua empresa, mas ela estava participando de outros processos seletivos. Né? Ela está ali bambeando ainda, conhecendo a sua empresa. Então, nesse momento, qualquer coisa que acontecer que seja ruim para ela, dentro da sua empresa, vai fazer ela sair. Ela não criou vínculo ainda. Mapear o perfil ideal. Então, escrever mesmo as habilidades técnicas necessárias para a função, o comportamental que você quer, desde a idade, se você prefere um homem ou uma mulher, como que você quer que essa pessoa converse, né? Se você quer uma pessoa que mora perto da clínica ou que mora longe, tudo isso você tem que descrever, tá? Porque daí você vai filtrando. E cultural. Quais os alinhamentos, os valores que você quer que essa pessoa tenha, que esteja ali alinhado à sua clínica? E isso você pode ir perguntando para ela durante a entrevista também. Ah, se um dos seus valores é a transparência na comunicação, simula uma situação para ela, leva uma situação em que ela tem que ser transparente e vê como ela reagiria. Fala, olha, numa situação que acontece isso e isso, como você reagiria? Você falaria isso para o paciente? Você me comunicaria isso? Que aí você vai testando essas habilidades comportamentais e os valores. Na prática, né, as perguntas situacionais, ela revela o comportamento real, então não são respostas elaboradas quando você faz perguntas, assim, de situações. Simular o atendimento ao paciente na hora da seleção é interessante também. Eu tenho muitos clientes que fazem simulação, às vezes a gente faz simulação de venda com esses candidatos. Envolver a equipe atual no processo, como eu falei para vocês, é algo muito interessante também. Acho que eu voltei aqui o slide. Quando a gente fala de retenção de talentos e produtividade, né, os profissionais bons, eles não saem só pelo salário, né, eles saem também por falta de reconhecimento, ausência de crescimento. Às vezes você não tem um plano de cargos e salários bem estruturado, mas tenta manter ali um aumento salarial, bônus, metas, premiações, reconhecimento. Clima organizacional, então conflitos não resolvidos, fofocas, sobrecarga, porque tudo que você ignora dentro da sua empresa, porque às vezes você está vendo um probleminha ali e está ignorando,
quer dizer que você está tolerando. O seu colaborador, ele olha para você e fala, não, se ele está deixando é porque faz parte da cultura. E gestão despreparada. Então, liderança, ela tem que estar alinhada à sua cultura. Não adianta você querer contratar líderes pagando pouco e desalinhados com a sua cultura. No fim, gente, a clínica de vocês, ela merece uma equipe à altura do que você está construindo. É importante que vocês invistam tempo, né, dinheiro e energia nisso. E estruturem isso desde o início, porque a contratação assertiva, ela vem de um alinhamento cultural claro e bem definido. Porque se você não sabe, né, sobre qual é a sua cultura e os seus valores, você não vai saber o que você está procurando no mercado, qual profissional você está procurando. E aí, cada vez que aparecer uma pessoa indicada por alguém, que alguém disser para você que é bom, que trabalha bem, você vai contratar. E aí, por falta de fit cultural e alinhamento, ele vai sair. Ou pior, né? Às vezes vai proporcionar uma experiência bem diferente da experiência que você quer proporcionar para o seu cliente. Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Eu deixei um QR Code aqui também de avaliação, para vocês avaliarem um pouco do que foi o nosso webinar. Deixei aqui também a nossa rede social, caso vocês tenham dúvidas também que queiram esclarecer depois, vocês podem nos procurar, estamos à disposição, tanto eu quanto a minha sócia, que está à frente da Humaniza. E agora eu quero ouvir de vocês, né? Quero que vocês tirem as dúvidas, compartilhem alguma situação que vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Alguém vai querer fazer perguntas, sem dúvidas? Sobre contratação, sobre recrutamento. Certo, então acho que a gente pode... aqui. Outra questão, gente, também que eu quero fazer uma observação para vocês, que vai estar no final da nossa avaliação. No final da avaliação aqui, que vocês vão preencher, tem uma aba que está pedindo o WhatsApp e o nome de vocês. Eu vou fazer um sorteio com os dados ali de uma avaliação comportamental que nós fazemos. É um dos processos que nós fazemos no nosso recrutamento e seleção, que é uma avaliação de perfil comportamental. E aí eu vou estar fazendo esse sorteio para que vocês experimentem essa avaliação que a gente faz nos candidatos, que é algo muito importante para a gente conhecer, né, o profissional que está entrando na nossa empresa. Essa avaliação é importante tanto para a questão de autoconhecimento, do perfil de vocês, quanto para a gestão também dessas pessoas. Então, quem quiser participar do sorteio, lá no final do formulário tem uma aba lá, uma área para você colocar os seus dados, e aí a pessoa que for sorteada, eu vou entrar em contato e enviar o link do teste para vocês. Ótimo, Rose, obrigada. Esse material também vai ser disponibilizado para vocês depois estruturarem internamente aí a parte da cultura e perfil dos candidatos. Ninguém mais tem dúvida? Bom, gente, o microfone, ele está liberado, tá? Então, se alguém tiver com o microfone fechado e quiser fazer alguma pergunta, é só desativar ele, tá bom? O Uriel já liberou. Bom, Uriel, acho que ninguém tem dúvidas, eu acho que nós podemos encerrar. Alô, alô, tudo bem? Sim, tá. O microfone da galera tá liberado. Se alguém quiser falar no microfone, fiquem à vontade, viu? Mas como ninguém se manifesta hoje, já deixei liberado desde o início e tudo mais, a gente pode estar encerrando aqui o Carol. Certo, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição para esclarecimento, para orientações. Nos acompanhe ali nas redes sociais, tá? Eu coloquei minhas redes sociais também no início. Estamos à disposição e é isso. Muito obrigada e bom descanso para todos vocês.